Olá, sou Damaris Arruda, sou taróloga, terapeuta do Sagrado Feminino e guardiã de círculos de mulheres e retiros da deusa do Sagrado Feminino. E hoje a gente vai entender e se aprofundar no Sagrado Feminino, tá? É a aula de introdução ao Sagrado Feminino. A gente vai passar por todas as nuances, vamos entender de uma vez por toda o que é. É uma seita, é uma religião, uma filosofia? É mito? O que eu faço com essa informação? Por que Sagrado Feminino existe? Da onde veio? Por que surgiu? Todas as respostas serão dadas nesta aula, então fica comigo. Aula de introdução ao Sagrado Feminino. Vamos lá? Bom, gente, primeira coisa, Sagrado Feminino não é uma religião. Sagrado Feminino não é uma seita. Sagrado Feminino não é uma filosofia, tá? O Sagrado Feminino, ele existe por conta da história que nós vivemos e porque a gente vive em um mundo patriarcal. Sim, ai, dama, tô saco cheio desse papo de patriarcal, de machismo, tá, mas ó, vamos lá. Sempre que a gente precisa aprender algo novo, a gente precisa aprender a aprender. Então eu peço que você aqui tire todo o seu julgamento, todas essas crenças de abre a mente. Vamos só ouvir, vamos só escutar, vamos entender algumas nuances, tá? Outra coisa, Sagrado Feminino não é feminismo. E aí eu vou também entrar um pouco no detalhe do qual a diferença disso durante essa aula, combinado? Então vamos lá. Hoje a gente vive sim em uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade onde o homem está no poder. O homem dita as regras. O homem, governa, comanda, tem a autoridade, tá? Dama, muita coisa mudou. Existem já algumas mudanças, já tem mulheres que estão trazendo o seu poder e a sua força para também governar. A gente tá progredindo sim, existe um progresso, tanto que você tá aqui, querendo saber sobre o Sagrado Feminino, certo? Mas, meus amores, isso foi uma luta pra gente chegar onde a gente tá. Tá? Isso que é importante a gente entender. O Sagrado Feminino, ele é diferente de feminismo, certo? É. Só que o feminismo, ele é muito importante no Sagrado Feminino. Ele foi essencial pra gente chegar onde a gente tá hoje, com base na nossa história. Então vamos voltar lá no passado. Quando, há muito tempo atrás, séculos e milênios atrás, a sociedade, quando não havia tecnologia, a sociedade era regida pelas mulheres e vivíamos em uma sociedade matrifocal, tá? O que é uma sociedade matrifocal? As mulheres governavam o sistema, as mulheres governavam o mundo. Elas eram as que detinham poder? Não, mas elas detinham das energias necessárias para fazer uma sociedade cooperativa, colaborativa, amorosa, tá? Tá dentro da essência da feminilidade, do feminino, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas, vamos lá. Então, a mulher governava. Ela era uma sociedade onde todos eram iguais, só que cada um tinha uma habilidade, cada um fazia um serviço, prestava um serviço para que a sociedade fosse organizada. Então, um cozinhava, um plantava, o outro colhia, o outro regava, certo? E a gente entendia que os homens, por serem seres mais fortes por natureza, por biologia, eles cuidavam mais do campo, da força, né? De tudo que tivesse que usar essa força, esse poder, essa produtividade, essa expansão, o homem estava ali. A mulher, ela organizava a casa, a sociedade, ela planejava, né? Ela acolhia as pessoas, cuidava, fazia comida, amava, dava amor, criava, gerava filhos, paria, certo? E aí, nessa sociedade,
eles começaram a perceber que as mulheres tinham um ciclo que, de repente, em um momento, sangravam. E, depois de um tempo, parava de sangrar. E eles pessoas, tá? Elas, pessoas, sociedade. Essa sociedade, essas sociedades entendiam o tempo, não tinha relógio pela lua. Então, eles percebiam que existiam, né, a lua e que ela mudava de tempos em tempos. Então, eles faziam uma conta e criou-se o calendário lunar. Antigamente, não existia calendário gregoriano, era calendário lunar. Então, eles entenderam que a lua, o primeiro dia do começo do ciclo, era na lua nova, quando a lua estava escura, ela desaparecia. E ela começava a crescer, até que ela chegava na lua cheia e minguava. E aí eles criaram um ciclo de 28 dias, certo? Percebia-se que cada fase lunar, a maré agia de uma forma, as plantas agiam de outra forma. E aí a sociedade era regida por essa lua. Então, em luas novas eles plantavam, em luas cheias eles colhiam, né? Em lua minguante só cuidava da plantação, limpava, tirava o que não era necessário. Eles foram aprendendo com a lua o tempo, foram aprendendo como cuidar das coisas, entenderam que as coisas mudavam sim, com base na lua. Quando a lua mudava, a maré muda, né? E isso hoje é cientificamente comprovado. Nós temos mudanças hormonais e no nosso cérebro quando a lua está cheia, né? Depois eu explico isso com mais detalhes, mas é comprovado. E toda essa história que eu tô falando também é comprovada. Existem livros e livros e livros, tá? E eu posso colocar aqui na bibliografia. Então vamos lá. Então as mulheres comandavam a sociedade, era uma sociedade que era gerida, né, pela lua, regida pela lua. E o que acontecia? Naquela época não existia absorvente, não existia, né? Então, o que as mulheres faziam no ciclo menstrual delas? Porque elas menstruavam, é claro, certo? Então, era percebido que as mulheres de cada sociedade, de cada, como eu posso dizer, comunidade, elas sangravam, lunavam sempre na mesma época. E normalmente é na lua nova, que é a lua que faz analogia à nossa menstruação. A lua nova, na lua nova, as mulheres se retiravam. Por quê? Porque elas estavam sangrando, né? Não é deixar tudo cheio de sangue. Então, elas se retiravam para a tenda vermelha, que você deve ouvir falar, se não, é muito conhecido no sagrado feminino, a tenda vermelha, que é quando a gente vai sangrar, lunar, né? E viver esse processo. Então as mulheres se retiravam no meio da mata, elas faziam sua tenda, sua roda, sua fogueira, e elas ficavam ali conversando, falando sobre elas, sobre o ciclo, sobre o que elas sentiam. Era um verdadeiro círculo de mulheres, certo? E a mulher, ela cuidava das plantas, ela trazia a medicina da natureza, ela era muito conectada com a natureza. Por quê? Porque tanto que naquela época entendia-se que o sangue era tão sagrado da mulher que ele que fertilizava o solo. Gente, olha que poder! Então a mulher, ela sangrava. Então o que ela fazia? Ela tinha um poder, um conhecimento do corpo e um cuidado com o corpo, uma conexão, que ela segurava o sangue no útero e na hora que tinha que tirar, ela sentava de cócoras e tricotava entre elas e cada uma plantava seu sangue na terra, devolvia o sangue para a terra. A gente diz muito disso para quem planta a lua. Existe um processo, sim, dentro do sagrado feminino, que são mulheres que plantam a lua, elas sangram, pegam esse sangue e colocam na natureza. E esse sangue, sim, fertiliza o solo, mas tem sua forma de fazer, então calma lá. Antes de você sair jogando sangue na terra, você pode matar a planta. Então, esse é um parênteses. Elas faziam isso e todo mundo entendia que aquilo era sagrado e que cada vez que uma mulher sangrava, a terra era fertilizada e trazia mais frutos para a sociedade.
Não é lindo? Lindo, né? É maravilhoso. Certo? E vivemos assim por séculos e séculos. A mulher conhecia da planta, a mulher usava essa medicina para curar, para usar essa força curativa. E os homens, eles estavam ali para o quê? Para trazer o esperma, para fecundar, para usar a força deles, para fazer as coisas acontecerem, né? Então o homem tem um papel fundamental na sociedade, nessa força de fazer acontecer. A mulher, ela cuida, ela acolhe, ela tem essa potência feminina do do pra dentro. O homem, o masculino, já é uma força vital do sol, é a conexão com o sol, com a luz, com a expansão. A mulher é pra dentro, no escuro. Mas a gente chega lá. Então, era assim que vivíamos atrás, certo? Acontece que um dia os homens perceberam que eles tinham muita força. E que eles tinham muita força e que eles conseguiam o que eles quisessem com a força deles, né? Então, o que aconteceu? Eles decidiram que eles iam tomar o poder com a força deles. E aí, o poder só abre para a cabeça, pessoal. Então, um homem, né, entendeu isso, trouxe outros homens, eles falaram, beleza, vai ser desse jeito, vamos. E aí, foi. E o homem tomou o poder com sua força. E foi horrível. Eu digo que a gente viveu, né, algumas vidas passadas, isso daí com certeza, ou as nossas ancestrais viveram esse processo de mudança, onde tudo vivia em perfeita harmonia. Todo mundo era colaborativo, todo mundo tinha sua comida, todo mundo cuidava da terra. E aí o homem, com seu ego, queria mais e mais. Quero ter mais. E o ter foi aparecendo e o ego tomou conta. E o homem, gente, biologicamente, tem força maior com a mulher. Isso no geral, né? Óbvio que vai ter homens que nós temos homens que são mais fracos que muitas mulheres. E tá tudo bem, porque todo mundo tem feminino e masculino dentro de si. O sagrado feminino, ele não é só da mulher. O sagrado feminino é do mundo. E a gente vai entrar lá. Então, beleza. Contei a história como era no passado, certo? E aí os homens tomaram o poder. Agora vamos falar sobre teorias, certo? Existe a teoria do Yin e Yang, que é uma teoria taoísta. Você pode encontrar mais no livro Tao da Física. Tem também a teoria do Kybalion, que é das 7 leis herméticas, que é o nome do livro, é Kybalion. E tem a teoria do Carl Jung, que é o psicólogo analítico, né, que fala da psicologia analítica. E ele tem um livro e muitos estudos sobre ânimos e ânima, que é o casamento entre o homem, a mulher, o feminino e o masculino. Essas 3 teorias, elas trazem todo o poder do sagrado feminino e do sagrado masculino, certo? Então, um não existe sem o outro. Eu tenho o sagrado feminino em mim, como eu tenho o meu sagrado masculino. Tudo no mundo tem as polaridades do seu oposto. Então, o frio, o quente, o alto e o baixo. Assim como tudo tem a lei do gênero, tem o feminino e o masculino, tá? E aí, cada energia traz em si as suas habilidades e as suas complexidades, a sua luz e sua sombra, certo? O ânimos tem um porquê existe e a ânima tem um porquê existe. O masculino tem um porquê existe, o feminino tem um porquê existe. Assim como o quente é necessário para esquentar, o frio para esfriar, porque se ficar só no quente, queima, certo? Se ficar no frio, congela. Então, é o meio do caminho. Como a gente encontra o equilíbrio na vida, em tudo. E aí, aprendendo sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, você encontra esse caminho do meio, certo? Então, a gente vivia numa sociedade feminina, vamos falar um pouco de polaridade agora. Polaridade feminina é regida pela lua,
Analogia, o buraco negro do espaço, aonde a gente puxa tudo pra gente. A energia feminina, ela é escura, ela é introspectiva, tá? Ela é pra dentro, é autoconhecimento, é olhar suas sombras, minhas sombras, entender, fazer as pazes com ela, certo? Silenciar muitas vezes, acolher, amar, cuidar, proteger, receber. O feminino recebe, a gente recebe, certo? O masculino é o sol, a energia solar, da vitalidade, da força, do para fora. O masculino é para fora, é comunicação, é expansão, é força de vontade. A mulher, ela organiza, ela planeja, o homem bota para fazer, executa, vai à luta, guerreia, a força do guerreiro é do homem. A mulher guerreira é aquela mulher que é mulher, mas tá muito na energia masculina, então ela é guerreira, mas ela, calma, tá exausta, tá cansada, né? Então, a energia masculina é pra fora, é expansão, é comunicação, é ser, é ter, é fazer, é dar. O homem dá, ele é pra fora, eu dou, a mulher recebe. O homem é a explosão da supernova, se a gente for fazer a analogia. O homem é a explosão da supernova, bum, e aí cria-se várias das estrelas. E a mulher é o buraco negro, imagina. Tá ali só, na boa, e aí vai pegando tudo pra ela, porque recebe, certo? O que acontece ali a gente não sabe. Eu não sei. A gente também pode fazer uma analogia com o óvulo e com os espermas na fecundação, certo? A mulher, quando ela tá na ovulação, ela dispara um óvulo, um único óvulo. O homem, vixe, na explosão da supernova é 1.000, 1.000.000 de esperma, vrum, isso é todo mundo que nem louco, certo? Pra corrida. A mulher, ela é um óvulo e ela escolhe qual é o esperma que vai entrar dentro dela. Se ela quiser ainda, se entende? Porque aí tem o poder do útero e tem todas umas coisas aí por trás. Então, existe a diferença, mas os dois são necessários, porque os opostos são necessários. Se a gente viver só no masculino, vai queimar. Imagina só a força do sol, só a força do dar, só a força do fazer, não para nunca, não descansa, só, sabe, o esperminha lá, dá pau. E aí, o que acontece? Olha que interessante. A gente vivia numa sociedade que era equilibrada, que a gente tinha o feminino e o masculino juntos ali, ó, tudo funcionava. O homem tomou o poder, certo? E aí, gente, o feminino foi apagado, foi excluído. E o que acontece? A gente tá numa sociedade patriarcal, queimando, pegando fogo, as pessoas se matando, homofobia, sabe? Assédio, a morte da mulher, porque a mulher tá sem força. Tudo que a gente viveu até chegar aqui. Mas, gente, antes disso, a mulher, vamos lembrar, é importante lembrar do passado. A gente precisa relembrar. As mulheres, elas começaram na época que esse homem aí tomou o poder, e aí veio o cristianismo, veio toda essa loucura, a mulher começou a ser morta por ser curandeira, que fazia parte da essência natural dela, que é aprender sobre as plantas e ajudar o outro. Mas a mulher tem muito poder. Então, o homem entendeu que para, não deixar ela no poder, eles tinham que o quê? Calar a mulher, matar a mulher. E aí começaram-se a caçar as bruxas e toda aquela palhaçada. Até que começou a sociedade onde a mulher é a dona de casa, ela serve para quê? Para fazer filho, certo? Para cuidar do homem, para receber o homem. E o homem, ele é o homem que provoi, vai trampar e a mulher tem que ali servi-lo, né? A mulher serve e o homem vai à luta, à caça para trazer comida para casa.
Gente, lembrem-se que a mulher não tinha o direito de estudar faz pouco tempo. A mulher não tinha direito de trabalhar. A mulher, ela era obrigada a casar com quem o pai quisesse. A mulher tinha que casar nova. A mulher, quando casava, se divorciar não podia. Ela apanhava do homem. Ela era traída pelo homem, ela não podia falar nada. Não se esqueçam disso, a mulher foi calada por anos e anos e anos e anos e anos. Por quê? Porque os homens com essa força, e aí lembrando, quando a gente tá no masculino extremo, é uma força de poder tão grande que sequestra os poderes da mulher. Sequestrou. Os direitos das mulheres foram sequestrados. Imagina, gente, você não poder ler um livro, cara. Você não pode estudar, você não pode ler, você não pode aprender a ler. Quantas e quantas mulheres não podiam aprender a ler, porque ela não podia deter de conhecimento. Ai, feminismo não é necessário. Cara, se não tivesse feminismo, você não ia estar assistindo essa aula. Eu não ia estar aqui tomando meu café na minha casa, gravando esse curso. Então, assim, o sagrado feminino, ele é algo revolucionário, sim. Não precisa ser feminista, mas precisa ter essa força de vontade de revolucionar. Porque uma mulher que quer retomar o seu poder, ela é selvagem e ela revoluciona. Muda, ela transforma, certo? Beleza. Então, entendemos que o masculino forte queima, mata, destrói, certo? Destrói. Tá, tem a tecnologia, tem toda a força de onde a gente chegou hoje. Então, assim, lembre-se, nada é 100% ruim. Tudo tem seu lado bom e seu lado, né? Luz e sombra, né? Bom e ruim é luz e sombra. Então, a gente tem uma sociedade patriarcal, tem sua luz e tem sua sombra. A sua luz é que a gente expandiu em tecnologia, beleza, na Revolução Industrial, beleza, né? Hoje a gente tem, o que a gente tem aí, eu tenho acesso à comida, à bebida, à limpeza de uma forma que não existia antes, graças a quê? A tecnologia e a inteligência dos homens aí nessa expansão, beleza. Mas, em contrapartida, existe também a sombra disso tudo, que é a escravidão, o sequestro do direito da mulher. Então a mulher fica ali cuidando do homem, sendo puta do homem, fazendo o que ele quer, pra ele ir lá construir a sociedade que a gente tem hoje. Então tudo tem luz e sombra, combinado? Então beleza, então a gente chegou aqui onde a gente tá hoje. Aí teve uma época onde as mulheres começaram a buscar seu direito de igualdade, certo? Então eu quero ser igual ao homem. E aí que tá o perigo, aí que eu caio. Por quê? Porque o feminismo, complexo de falar, o feminismo ele apareceu com mulheres que precisaram acessar sua potência masculina, sua força, o poder do homem para conseguir lutar por igual. Por quê? O homem forte queimando lá com o sol e a mulher lá no yin não ia conseguir lutar. O homem queima, a gente morre. Então, muitas mulheres tiveram que pegar essa força do masculino, esse sol, para conseguir lutar, tá? Frente a frente. Muitas mulheres o quê? Morreram. Muitas mulheres foram presas. Muitas mulheres foram, né? Para que a gente pudesse lutar. Beleza, conseguimos direitos iguais. Então, a gente chega hoje aonde em algumas sociedades a gente tem direito igual. Algumas, e ainda existe muito caminho a seguir, muito, mas a gente já evoluiu sim. Existe lá, né, no Oriente Médio, os lugares que as mulheres ainda não podem ler, não podem estudar. Então, assim, existe muita coisa para fazer ainda, sabe, gente? A gente tá num caminho, né, evoluindo. Bom, então, o feminismo surgiu para quê? Para pedir os direitos iguais, direito ao voto, direito ao estudo, direito a dizer não para o casamento, né? Fazer parte da sociedade. E aí a gente encontrou
um lugar de igualdade, certo? Onde o homem é igual à mulher, de uma forma geral. Acontece que tudo isso que rolou, tudo que rolou, meus amores, criam a mulher ferida. O que é a mulher ferida? É aquela mulher que perdeu com tudo isso que aconteceu a dignidade, o respeito, amor próprio, intuição, conexão com o corpo, a sua a sua leveza. Por quê? Porque tudo que a gente passou no passado. Ai, Dema, eu só vivi agora, eu não vivi no passado. Existe, né, saberes e pessoas e teorias que acreditam que existem vidas, né, e que você vive algumas vidas. Existe também a teoria da visão sistêmica, que a gente carrega coisas da nossa ancestralidade. Existe o corpo físico, mental, espiritual, emocional, astral, búdico, certo? E todos esses corpos carregam crenças e carregam histórias que tá nos nossos registros akáshicos. Então, por mais que você diga, Dama, eu nasci hoje e não vivi isso, será? Será que você não viveu, mas você viveu de uma forma tão sutil? Ou será que você não viveu isso, mas você nem percebeu que era isso? Das mulheres que eu atendo, quase 100% tinham relações tóxicas, relações abusivas e nem sabiam, porque tá tão intrínseco na sociedade, é tão normal que a gente não percebe. Mas existe sim essa visão de que, vivemos vidas passadas, então a gente traz coisas nos nossos registros akáshicos dentro dos nossos corpos mental, astral, emocional, energético também, se foi da sua infância, né? A gente traz registros dessa visão sistêmica da nossa ancestralidade, todas as mulheres, o que elas passaram, a gente carrega isso na nossa constelação familiar. E aí o que acontece? O que é a mulher ferida? Vamos lá. A mulher ferida, ela é ou a mulher que teve a morte do feminino dentro de si, ou a mulher que tenha bloqueio da potência feminina. Dos dois, uma. O que é a morte do feminino? Eu preciso sobreviver nessa sociedade patriarcal, então eu não posso trazer as habilidades femininas que eu tenho dentro de mim. Eu preciso focar no meu masculino para sobreviver. E aí você encontra mulheres fortes, são aquelas mulheres guerreiras, que tem dinheiro, que tem fama, que cresce, que constrói financeiramente, que põe o pau na mesa. Ela faz acontecer, ela tem força, ela queima, ela é selvagem, ela é foda. Só que é uma mulher que não consegue se relacionar, ela não tem um amor, ela não sabe o que é amor. Ela tem um monte de problema físico, emocional. Por quê? Porque ela tá exausta, ela não descansa. Ela não cuida do seu corpo, ela não cuida da sua alma, ela não cuida das suas emoções. Ela guarda pra si. Porque a mulher forte, ela não pode ser vulnerável. Vulnerabilidade de gente fraca. Entendeu? Então, assim, existe essa mulher que ela é forte, mas ela tá sofrendo. E pode ser que esteja no inconsciente dela, pode ser que ela é aquela mulher que vive doente, não sabe por quê. Aquela mulher que vive cansada, tem insônia, não consegue dormir. Aquela mulher que sonha em ter uma família, mas não consegue, porque só atrai homem fraco. Ou não dá certo, porque se ela pega um homem forte, vai dar pau. Porque, imagina você, a mulher aqui, com fogo queimando, pegar um homem com fogo queimando, pega fogo. É vulcão erupção. Não dá, porque é ego contra ego. A gente precisa equilibrar as polaridades. Você entende? Se eu ficar no extremo polo norte, vamos morrer congelado. Se a gente ficar no extremo, vamos morrer queimado. Você entende? Então tem que ter equilíbrio entre o yin e yang, o feminino e o masculino. Então a mulher
que é forte, que ela não consegue se relacionar com homens fortes, porque queima. Ela queima o outro homem, o homem sai fora. Ele não quer ser queimado, ele quer ser o quê? Acolhido. O homem quer receber carinho, quer receber amor da mulher. E a mulher também, né? Óbvio, os dois. Só que se queima, tá no homem, não tem... Assim, tem... Aí tem a outra mulher. Ah, não, desculpa. E aí tem a mulher que tem homens fracos, que tem raiva do marido, manda, comanda, autoritário. Porque essa mulher é aquela mulher que manda. Ela é rainha. Deve ser rainha de paus, que pega fogo. É ousada, manda. E aí tem um homem fraco, porque é aquele homem que ele não pode ser homem. Porque senão dá pau. Então ele tá onde? No feminino. Ele é o feminino da relação. E tá tudo bem. Se você tem um relacionamento assim e tá feliz, ótimo. Agora, se você tá num relacionamento assim, tá infeliz e quer que seu homem mude, que seu homem melhore, que seu homem seja mais... Aí tem que tomar... Aí você vai ter que rever aonde você tá na polaridade. Tá? Por quê? Porque aí o homem fraco, ele vem no lugar do feminino. Você tá no masculino, então vem quem? Uma pessoa no feminino. E aí você vai achar fraco, claro, porque pessoas que são emocionais é fraco pra você. Vulnerabilidade é ser fraco, né? Entendeu? Aí, beleza. Vamos pra mulher que tem o bloqueio da potência feminina. É aquela mulher que ela tá apagada. É aquela mulher que ela tá bloqueada. Ela não tem nenhuma força do masculino. Ela tá total no outro extremo, no feminino. E aí é aquela mulher que não tem força nenhuma. Aquela mulher que tá no relacionamento abusivo. Aquela mulher que não consegue um emprego. Aquela mulher que não tem independência financeira nenhuma. Ela depende dos outros. Por quê? Porque os direitos dela foi tirado e ela não tem força do masculino nenhuma para se mover. Então ela não consegue fazer um negócio, ela começa um monte de coisa, é uma mulher que sonha muito, ela vive no sonho. Sonha. Não consegue realizar nada. Aliás, tem aquelas mulheres que nem sonhar conseguem, que vivem numa vida tão triste, tão depressiva, tão no fundo do poço, sem luz, sem força, na escuridão, que nem sonhar ela consegue. É muito forte, gente, é muito complicado. E essa mulher, ela tá o quê? Provavelmente ou sozinha no mundo, não tem ninguém, ou ela tá morando com os pais, depende da família pra sobreviver, ou ela tá num relacionamento abusivo. Tá num relacionamento abusivo onde o homem... Ai, não vou entrar em detalhes. Certo? Claro, existe eu e você. Espero que você não esteja em nenhuma dessas situações. Se você tiver, fala comigo que eu vou te ajudar. E existem as mulheres que estão encontrando sua força, que o que? Acessaram o sagrado feminino. Que nada mais é, meus amores, que autoconhecimento. Que é saber da história, é saber que existem polaridades, é saber quais são os meus predadores internos, quais são as minhas sombras, quais são as crenças que eu carrego. Será que essas crenças vêm da minha constelação? Será que essas crenças vêm da minha infância? Será que essas memórias vêm das memórias uterinas que eu trago? Será que vem de tudo que eu vivi nessa vida foram em outras vidas? Né? Aonde você tá hoje? Você é uma mulher feliz 100%? Você se considera uma mulher próspera? Se sim, maravilhosa! Compartilha, leva essa história, ajuda as amigas. Se não, aonde você tá? O que é prosperidade para você? Porque prosperidade é muito além do que só dinheiro, certo? Tá no relacionamento que você se sente amada, ama, tem uma família que, né, Então, assim, tem muito mais nuances, certo? Então, assim, como o Sagrado Feminino vem para nos ajudar a conhecer o que é ser mulher, primeira coisa. Ninguém é ensinado a ser mulher, gente. Eu não fui.
Você foi? Eu não fui. Eu um dia tava lá, de repente veio um sangue, eu comecei a chorar desesperada. O que eu faço com isso? Né? Então, assim, a gente não é ensinada a ser mulher. O que é ser mulher? O que faz parte da polaridade feminina? O que eu tenho de fortaleza como mulher? E o que eu tenho de sombra que eu carrego, que eu posso olhar, eu posso cuidar, eu posso destravar? A sexualidade, o ventre sagrado, seu ciclo, sua menstruação, seu relacionamento com a tua mãe, seu relacionamento com as mulheres, seu relacionamento com o teu pai. Como é que tá tudo isso? Seu relacionamento, como você se relaciona com o outro? Você consegue se relacionar? Você tem relações poderosas e saudáveis? Se sim, excelente. Muitos de vocês que disseram sim é porque vocês já acessam as informações do sagrado feminino, o autoconhecimento feminino. O sagrado feminino é autoconhecimento feminino, meninas, ponto. É autoconhecimento feminino. É entender que você é perfeita do jeito que você é. Por quê? O que acontece, pessoal? Tudo que a gente passou, os direitos roubados, as mortes, a loucura que foi e ainda o que é que a gente vive hoje. A mulher, ela deixou de achar que ela é sagrada. É muito sério isso. Por quê? Porque quando você tira o poder das mulheres e quando você dá poder às mulheres que não podem ser mulheres, porque quando você tá com a mulher poderosa muito no yang, ela tá no masculino, ela não tá no feminino. Então, quer dizer, ela é poderosa, mas ela é poderosa no masculino. Então, ela é sagrada no masculino. Quem é masculino é Deus. Só pergunta para as mulheres, você se acha uma mulher sagrada? Todo mundo, a maioria diz não. Por quê? Porque a gente perdeu tudo isso, gente. A gente entende, a gente foi tão maltratada no meio do caminho. Quem é maltratado? Quem não é bom, quem não é sagrado, quem não é necessário, quem não é muita coisa. A gente carrega uma bagagem de coisas, de crenças, de bloqueios, de culpa. A gente tem culpa, a gente se culpa por tudo. Isso é muito sério. Entendeu? Então, quando a mulher entra pro sagrado feminino, ela vem o quê? Reconectar com a potência dela, com a força que ela tem. Aquela mulher que tá no bloqueio, ela ressurge como uma fênix. Ela sai do relacionamento abusivo, ela começa a ter força para fazer o empreendimento dela acontecer. Ela vai atrás do emprego, ela acredita e ela vai atrás, ela tem a força da ação, ela sai do buraco negro. Ela vai para a força, ela vai para o sol, pega sol, traz energia para si, se conecta com a sua potência, com o seu útero sagrado. A mulher que está no masculino e se conecta com o sagrado feminino dela, ela sai daquela necessidade de ser perfeita. E entende que ela é perfeita do jeito que ela é, que ela não precisa se provar, que ela não precisa competir. Você entende? E aí ela também entende que ela pode sentir. E se ela sentir, ela vai ser amada, idolatrada, poderosa, do mesmo jeito que ela é no masculino. Porque ela encontra a potência dela na mulher selvagem que ela é. Ela entende que eu posso ser mulher e posso ser poderosa. Eu posso ser mulher e eu posso ser querida. Eu posso ser mulher e posso ser amada. Eu posso ser mulher e posso ter dinheiro. Eu posso ser mulher e posso ter dignidade. Eu posso ser mulher e não preciso ter vergonha. Você entende? O sagrado feminino, ele vem como força para falar assim, mulher, você é sagrada. E quando eu falo de sagrada, eu não falo de santa, não. Não é ser santa, porque santidade não tem nada a ver com isso. Santidade foi uma coisa criada pelo cristianismo e, fica lá. Ser sagrada não quer dizer que você é santa. Por quê? Santo é só uma ideologia lá criada pela essa religião. Certo? Porque, gente, se você tá aqui na Terra, se você tá vivendo essa experiência aqui, você
tem luz e você tem sombra. Você vai fazer coisa errada, você vai errar, você vai falar merda, você vai insultar as pessoas, você vai, de alguma forma ou de outra você vai. O ponto é entender que faz parte do processo. Ter autoconhecimento para não fazer mais ou tentar fazer menos, né? Cuidar de você e não se culpar pelas coisas que você não fez, que não certas. Você entende? Então, o ser sagrada é só entender que você é sagrada na posição que você é hoje. Você é sagrada sendo mulher. Você é sagrada tendo esse corpo que você tem. Você é sagrada tendo essa condição que você tem. Independente do que você fez, do que você viveu. Você é sagrada. Você é amada. Você é querida. Você é maravilhosa. Você entende? Você é. Se você existe, você é mulher, você é. Ai, fiz um monte de coisa no passado. Você continua sendo sagrada aos olhos do divino, do todo, tudo é sagrado, tudo faz parte. Bom, mas é outro papo. Então o sagrado feminino vem para falar para você, você é sagrada, você pode acessar sua potência feminina e ser poderosíssima, uma mulher próspera, acessando o seu feminino, sem precisar ser a masculina, a guerreira, não, a força da guerreira é aquela coisa da heroína, né? Tem que ser heroína. Calma, você pode ser heroína, mas você pode ser uma heroína sendo feminina. Menstruando, se conectando com o seu ciclo, acolhendo as pessoas, se relacionando de uma forma vulnerável, sentindo as emoções, se conectando com a força da tua mãe, com a força do teu pai, se conectando com a força de outras mulheres, sim, sem competir, sem achar que você é perfeita. Você pode ser uma mulher poderosa sem maquiagem, sem progressiva, sem depilação. Você pode. Você entende? Quais são as 7 barreiras que a gente tem que ultrapassar para encontrar e deixar a nossa potência feminina fluir? Primeira, baú de crenças. O que é o baú de crenças? São as crenças que você traz da sua infância, das suas vidas passadas, dos seus registros acásticos. São todas as crenças que você traz aí dos seus corpos, corpo mental, emocional, de tempos e outros tempos e movimentos, do aqui e do agora também, de tudo que você viveu, no que você acredita. Segunda barreira é pai e mãe. Sim, pai e mãe, a gente honra, tem que honrar, porque eles nos deram a vida, mas ao mesmo tempo eles também nos deram um monte de crença. Então é entender quais são essas crenças que você teve, que você recebeu do seu pai e da sua mãe na sua infância até hoje. Então pai e mãe sim entram como uma barreira. Entra. Dogmas de religião. Gente, não tenho religião, eu, Damares, não tenho. Eu acredito em tudo, na verdade, um pouco, mas eu não acredito profundamente em nenhuma religião, nas regras da religião, mas eu acredito em todos os seres espirituais, né, de todas as religiões. Mas os dogmas da religião vieram para trazer ordem. O que é ordem para a religião? Para eles, né? Então, segundo o catolicismo, ter ordem é a mulher, né, não perder a virgindade sem ser casada. Tem muita coisa, gente, eu não vou entrar em detalhe aqui não, mas tem os dogmas da religião que a gente traz e faz parte da gente, porque a gente vive numa sociedade sim cristã, tá? O cristianismo, vai ler história, vai ver os filmes, aconteceu. O cristianismo dominou aí o mundo em muitos países, e no Brasil muito. A gente foi, né, dominado aí por Portugal, que traz o cristianismo, catolicismo, tá? Existe. A gente traz esses dogmas que são barreiras sim, que faz você não acessar a sua potência feminina de fluir, porque eu mesma, eu vou contar minha história num vídeo específico, mas eu tinha medos, eu tinha culpa,
por conta da religião, porque eu ia morrer, porque era pecado. Gente, isso é fortíssimo. Mundo corporativo também traz muitos dogmas. Você não pode ser mulher no mundo corporativo, você não pode sentir, né? Você tem que cessar a energia masculina, fingir que você é homem, botar o pau na mesa. Então, o mundo corporativo, se você trabalha no mundo corporativo, é prestar atenção em todas as nuances, tá? E tudo que você carrega, que você vivenciou desde o seu primeiro trabalho. Qual a quinta barreira? A indústria da beleza, meus amores. Indústria da beleza tem um livro que chama... Ai, como é que é o nome? Esqueci agora. Eu vou resgatar e coloco aqui pra vocês. Que fala sobre... Desde as, né? Da onde surgiu, por que a indústria da beleza existe, o que tá por trás e quais as barreiras que elas trazem pra nossa vida. E traz muita. Eu conheço mulheres que elas não vão na praia se não estiverem depiladas. Eu conheço mulheres que não saem num date se não tiver depilada. Então, assim, é uma coisa muito boba, né? Mas, para algumas pessoas, não, tá? Eu mesma sou uma mulher que fui refém da cirurgia plástica, escova progressiva, da indústria dos pelos. Eu fiz todos os lasers para matar todos os meus pelos. Eu usei progressiva no meu cabelo por anos. Nossa, meu rosto, gente, eu era o protótipo perfeito da indústria da beleza, assim. Eu não saía de casa sem maquiagem, eu me odiava, achava horrorosa, achava que ninguém nunca ia gostar de mim porque eu não fazia parte do padrão. Olha só, a indústria da beleza mexe muito com a gente, tá? Então é uma barreira, sim. Eu fiquei 3 anos fazendo detox da indústria brasileira, da indústria da beleza. Gente, eu fiquei 3 anos sem me depilar, sem usar shampoo no cabelo. Eu sou extrema, né? Eu fui lá, vamos viver. Fui viver. Vivi, desintoxiquei, me libertei. Hoje eu tô no caminho do meio. Hoje eu uso uma make-up porque eu acho que fica bom, mas eu não sou refém. Eu me acho linda sem maquiagem. Você entende? Mas eu acho que a maquiagem, em alguns momentos, ela realça a minha beleza. Eu não uso mais produto químico forte no meu cabelo é natural. Eu uso alguns produtos veganos para dar realçar a beleza do meu cabelo. Eu cuido do meu corpo como sagrado, não para ficar magra igual a revista, porque se eu movimentar meu corpo, eu sei que a energia vai fluir, que ele vai ficar saudável, eu vou ter saúde, porque esse aqui é meu corpo sagrado, é meu templo sagrado. Né? Eu fiquei sem comer carne por 4 anos. Então, assim, eu fiz muita coisa para ressignificar essa indústria da beleza e tudo que eles fazem com a nossa cabeça. É uma doideira, né? A 6ª barreira é a barreira do perfeccionismo, de achar que a mulher tem que ser perfeita. E aí criaram um protótipo do que é uma mulher perfeita. E o que é quebrar essa barreira? É entender que você é perfeita do jeito que você é hoje. Você consegue olhar no espelho e falar, eu sou perfeita? Sim, maravilhosa. Ajuda as amigas a entrar nesse rolê. Se não, existe. Porque tem muita mulher, eu conheço tanta mulher que são maravilhosas, perfeitas, e elas ficam, ai, meu braço. Gente, meu braço é curtinho. Se você for olhar eu e a revista da beleza, eu não tô padrão. Mas eu sou maravilhosa, sou perfeita. Perfeccionismo. Não existe não vai nunca existir um lugar onde você vai chegar e falar, nossa, agora sim, agora eu tô perfeita. Pra você chegar nesse padrão, você vai ter que passar por muitas cirurgias, sabe assim? Gastar uma puta grana, sabe o corpo da Barbie? Então assim, gente, é quebrar esse padrão, essa barreira de que existe a necessidade de ser perfeita. Entender que você é perfeita do jeito que você é, tá? A 7ª barreira é a barreira da competição e da comparação. De fato, as mulheres foram criadas, né? Ensinadas a competir e se comparar o tempo todo. Então, como quebrar essa barreira? Como quebrar esse padrão? É olhar para tuas amigas e entender que elas são maravilhosas do jeito que elas são e parar de brigar com elas e entrar no modo sororidade. Estamos juntas, vamos juntas, vamos juntas.
Não é competir com a mulher, nem se comparar a outra, porque cada um é um ser único. Não tem como a gente ser igual, não tem como você se comparar, porque você teve uma infância, a outra mulher teve outra. Você veio de um útero, ela veio de outra. Você veio de uma constelação familiar, ela veio de outra. Não tem como vocês serem iguais, não tem como se comparar. Não dá. Você tem uma etnia, ela tem outra. Se vocês são irmãs, existem diferenças de tempos, de idade, de movimentos, de crenças que você carrega, de outras vidas, de outros registros. Então não, é a questão do para de se comparar e de competir com outra mulher. Vamos juntas. E aí, mulheres, entendam uma coisa. Lembra quando a gente estava falando que a gente vivia numa sociedade feminina, matrifocal, o que é matrifocal? É quando a mulher lidera, mas não necessariamente que era só o feminino, a gente tinha o feminino e o masculino em perfeita harmonia, certo? Aí depois disso o homem tomou o poder, então quem foi pro poder? O masculino, certo? E aí a gente ficou no masculino, queimando ali, matando, e aí a gente tá onde a gente tá hoje. O que a gente precisa fazer? A gente precisa resgatar esse feminino, porque quanto mais mulheres curadas, o que é esse curar, gente? É se conhecer, é entender que você é sagrada, é quebrar essas barreiras, encontrar a potência feminina. É quando a mulher, ela se torna próspera. Quando a gente vê mulheres ricas no mundo, mulheres no poder, na política, na sociedade, tomando decisões importantes, porque quem toma as decisões hoje são os homens. Então você entende que quando você compete contra a mulher dá ruim. O ideal seria, vamos ir juntas, porque quando eu me fortaleço, ela se fortalece, a gente se fortalece junto e a gente cresce juntas. E a gente acessa o poder juntas. Quanto mais mulher rica no planeta, melhor, porque a gente começa a tirar só essa energia negativa do homem e traz um pouco de feminilidade, de amor, pelo amor de Deus, entende? Então, quando você quebra essas 7 barreiras, você acessa a sua potência feminina e você vive um caminho mais leve. Esse é o grande ponto, é viver um caminho mais leve, mais livre. Por quê? Porque você se desamarrou desse baú, desse peso. Você desamarrou dessa crença que você traz seu pai e sua mãe, que é deles. Você desamarrou desses dogmas da religião, que é da religião. Você se desamarrou desses dogmas do mundo corporativo. Você se desamarrou desses dogmas da indústria da beleza. Você se desamarrou desse dogma aí do perfeccionismo. Você se desamarrou dessa necessidade de competir e se comparar. Você tá livre, cara. Você imagina que você tá hoje amarrado por várias cordas aí, te fazendo como uma puppet, tipo... Você se liberta. O sagrado feminino é um caminho de leveza, de autoconhecimento, sem culpa. Aonde você é sagrada. E é isso. Dama! Tem muito mais coisa, mas essa é a aula introdutória ao tema sagrado feminino. E é isso, meus amores. Vamos juntas, juntos, ajudar a sociedade a crescer, a curar esse feminino no mundo, né? Trazendo autoconhecimento, leveza, libertação, amor para a sociedade, certo? Bora juntas? Então é isso, muito obrigada e te vejo na próxima aula. Um beijo!